Quinta-feira, 30 de abril de 2026, Congresso Nacional beneficia Jair Bolsonaro e derruba veto do presidente Lula sobre redução de penas para condenados pelo 8 de janeiro. Derrota de Jorge Messias no Senado Federal para a vaga de ministro do Supremo provoca repercussão no cenário político nacional. Pela primeira vez na história, uma mulher assume o comando da Polícia Militar de São Paulo. Antes mesmo de ser inaugurada, a Ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, já movimenta imóveis, comércios e investimentos. Secretário-geral da ONU diz que fechamento do Estreito de Hormuz vai asfixiar a economia mundial. Azeite brasileiro conquista nota perfeita em prêmio europeu e é eleito o melhor do mundo. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal, que está no ar. Olá, boa noite para você. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal rejeitaram hoje o veto do presidente Lula sobre o projeto que reduz penas de condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Para que o veto fosse derrubado, eram necessários ao menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Eu vou proclamar o resultado. Votaram sim 24 senadores e senadoras, votaram não 49 senadores e senadoras, no total de 74. Rejeitado no Senado Federal. O veto vai à promulgação, ressalvados os dispositivos prejudicados. Antes, na Câmara, foram 318 votos favoráveis à derrubada e 144 contrários. O projeto permite a redução das penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Antes da votação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, usou uma manobra para conseguir votar o veto integral do presidente, desmembrando o projeto. A cautela regimental que nós vamos ter que tomar é para que a derrubada do veto respeite a modificação que a lei das facções, ou a lei do combate aos crimes praticados por facções, que é uma lei de março deste ano, que os incisos 4 a 10 do artigo 112 não sejam afetados pela derrubada do veto. 190 pessoas podem ser beneficiadas, isso inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos por tentativa de golpe e detido em prisão domiciliar por questões de saúde. Caso contrário, só poderia seguir para o semiaberto em 2033. Quando o projeto começar a valer, o ex-presidente pode migrar de regime em um prazo entre 2 e 4 anos. É função nossa fazer as leis e corrigir as leis se elas não atenderem como a sociedade espera. As pessoas que foram condenadas em 8 de janeiro, aquelas que depredaram, que cometeram crimes, elas têm que responder de acordo com a sua responsabilidade. Mas usar uma lei para golpe de Estado, contra terrorismo, por pessoas que carregaram bandeiras e que no momento que estavam ali acabaram envolvidas em toda aquela depredação, não é correto isso. O texto veta o acúmulo de penas para a abolição do Estado de Direito e golpe de Estado, aplicando apenas a sanção do crime mais grave, aumentada de 1/6 à metade. Além disso, prevê redução de pena para crimes cometidos em multidão, exceto para líderes e financiadores dos atos. O texto será encaminhado para promulgação e o presidente Lula tem até 48 horas para isso. Do contrário, a tarefa caberá ao presidente do Senado. A lei pode ser questionada ainda no Supremo Tribunal Federal e no momento de crise política entre governo e Congresso. Ontem, o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Essa derrota histórica do advogado-geral da União, Jorge Messias, no Senado para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal provocou repercussão no cenário político nacional. Agora, o presidente Lula precisa escolher outro nome para indicar aos parlamentares. Presta atenção! Presta atenção! Votaram sim 34 senadores e senadoras. Votaram não 42 senadores. Foi rejeitada a indicação. A matéria vai ao arquivo e será feita devida comunicação à presidência da República.
Houve comemoração da oposição e surpresa dos apoiadores do governo, que afirmam: a relação não mudou com o Congresso Nacional. Continua a mesma relação. Nós já tivemos vitórias e derrotas nesse Senado, no Congresso Nacional e no plenário da Câmara dos Deputados. E a relação institucional não mudou. Messias foi derrotado. 42 votos contra e 34 a favor de que ele assumisse o cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal, na vaga deixada por Luiz Roberto Barroso em outubro do ano passado. Eu votei a favor do Messias. Acredito que ele reúne todas as condições de ser um bom ministro do Supremo Tribunal Federal. Respeito o voto de cada um e, na minha análise, agora procurar continuar a vida dele. Ele é um brilhante funcionário público. Eu fui lá dar um abraço de solidariedade. Tem uma carreira brilhante, veio das camadas mais pobres da sociedade, fez carreira em colégio público, universidade pública, vários concursos. Então eu acho que ele prestaria um ótimo serviço no Supremo Tribunal Federal. Flávio Bolsonaro comemorou a derrota de Messias, o que não acontecia desde 1894 no Brasil, mas negou a articulação no Congresso e fez a previsão dos próximos passos. Pela proximidade da eleição, o governo Lula vai ter duas opções, né? Ou vai enviar um nome e o Davi vai pautar, o presidente vai pautar, ou ele vai enviar um nome e o presidente Davi não pautará esse nome, vai aguardar o resultado das eleições e, em sendo o caso de vitória do nosso lado, esse nome vai ser indicado por nós a partir do ano que vem. Então, o cenário que está posto é esse. Mais uma vez, não tem nada combinado, não tem nada articulado. Depois de ter o nome rejeitado, Jorge Messias disse que respeita a decisão dos senadores. Nós temos que aceitar. O Senado é soberano. O plenário do Senado é soberano. O plenário falou. Agradeço os votos que recebi. Faz parte do processo democrático. Saber ganhar, saber perder. Messias tem 45 anos, é servidor público há 19. Esteve em vários cargos, da Fazenda Nacional à Presidência da República e ministérios. É graduado em Direito, além de ter títulos de mestre e doutor pela Universidade de Brasília. Não é simples para alguém com a minha trajetória passar por uma reprovação. Mas eu quero dizer para vocês algo muito importante. Eu aprendi na minha vida que a minha vida está nas mãos de Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Deus tem um plano para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Eu cumpri o meu propósito. E as pessoas precisam entender que, às vezes, as respostas que nós nos confrontamos não são aquelas que nós gostaríamos, mas são as respostas que são dadas e nós temos que aceitar o resultado. A Bolsa Brasileira fechou a semana mais curta no mercado financeiro em forte alta e o dólar caiu para o menor valor em 2 anos. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 4,95 na venda, queda de quase 1%. O euro recuou 0,48%, vendido a R$ 5,81. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em alta de 1,39%, voltando ao patamar dos 187 mil pontos. As ações da Rap Vida e Automob foram as mais valorizadas do dia. Suzano e JHSF registraram as maiores baixas. A seguir, a trajetória da primeira mulher a comandar a Polícia Militar de São Paulo e o que essa mudança representa para a corporação. Pela primeira vez em quase 200 anos, a Polícia Militar de São Paulo passa a ser comandada por uma mulher. A coronel Glauci Anselmo Cavalli tomou posse ontem na capital e entra para a história da segurança pública. A posse da coronel Glauci Cavalli marca um novo capítulo na Polícia Militar de São Paulo. Uma instituição quase bicentenária que agora passa a ser liderada pela primeira vez por uma mulher.
A cerimônia foi realizada na Academia do Barro Branco, na zona norte da capital, e reuniu autoridades e representantes da segurança pública. Dia histórico para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. As trocas de comando, como eu disse no meu discurso, são comuns nas instituições militares, mas essa se reveste de uma importância singular, porque é a primeira vez em 200 anos de história que nós temos uma comandante-geral da Polícia Militar, uma mulher assumindo o posto máximo da corporação. Uma história que começou lá em 1955, com as primeiras policiais do país, conhecidas como as 13 mais corajosas. Com formação em Direito e Educação Física, mestrado e doutorado em Ciências Policiais, a Coronel Glauci construiu uma carreira sólida dentro da corporação. Passou por áreas operacionais, jurídicas, de comunicação e de gestão. Antes de assumir o comando geral, estava à frente da diretoria de logística da PM. Me sinto honrada, né, senhores? Já agradeci também em meu discurso a confiança depositada pelo governador, né? É uma confiança não só na minha pessoa, mas em toda a instituição policial militar. O ponto 1 do nosso comandamento é esse desafio aí de violência contra a mulher, né? É uma questão social, né, que vai além aí de qualquer diferença entre gênero, etnia e todo o resto. Ela assume o cargo em um momento de expansão da Polícia Militar. Nos últimos anos foram entregues milhares de viaturas, armas e coletes, além da formação de novos policiais. A corporação hoje tem cerca de 81 mil agentes em todo o estado. Nosso grande desafio é garantir que a população perceba e se sinta segura, inclusive tendo conhecimento dessas reduções históricas de índices criminais. Reduzimos historicamente marcos muito impactantes. O grande desafio é garantir que esses números sejam refletidos na percepção de segurança de todos. Como? Presença policial. É a força da presença. A posse histórica da Coronel como primeira mulher no comando da Polícia Militar de São Paulo marca um novo momento na corporação. Um passo importante na representatividade e também na construção do futuro da segurança pública no estado. Histórico. Hora da previsão do tempo, sul e sudeste com sol entre nuvens e chuva isolada em alguns pontos. Apesar do sol, pancadas de chuva podem surgir no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no Paraná, dia de sol entre nuvens. Porto Alegre, mínima de 14, máxima de 24. Balneário Camboriú, mínima de 16, máxima de 25 graus. Na região sudeste, a previsão indica sol intercalado com chuva isolada em alguns pontos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, tempo firme. São Paulo, mínima de 18, máxima de 28. Rio de Janeiro, mínima de 22, máxima de 31 graus. No Paraná, uma espera de mais de 40 anos acabou. Uma ponte ligando Guaratuba a Matinhos, no litoral do estado, será inaugurada amanhã. E antes mesmo da inauguração, já começa a transformar a cidade. A obra, que acaba com a dependência de um ferry-boat que trazia longas filas e muita lentidão para a travessia, agora abre caminho para um novo ciclo de desenvolvimento, com impacto direto na economia, no turismo e na vida de quem frequenta ou mora na região. O clima no litoral do Paraná é de expectativa, mas também de mudança que já começou. A ponte de Guaratuba, que liga diretamente Guaratuba e Matinhos, surge como solução para um problema histórico, a dependência do ferry-boat. Mas o impacto vai muito além da mobilidade. Antes mesmo de ser entregue, a obra já movimenta a economia. Hoje, Guaratuba tem 40 prédios em construção. Só em 2025 foram mais de 400 alvarás liberados. E neste ano, o ritmo continua acelerado. O perfil dos imóveis também mudou. Empreendimentos de alto padrão começam a ocupar espaço em uma cidade que até pouco tempo tinha outro tipo de mercado. A explicação está no acesso. Com a ligação direta entre os municípios, o tempo de deslocamento deixa de ser um obstáculo e quem antes investia em outros estados começa a olhar novamente para o litoral paranaense. Esse movimento também chega ao comércio. Em menos de um ano, o número de empresários associados à entidade comercial de Guaratuba mais que dobrou.
E a expectativa é de crescimento no movimento durante o ano inteiro, não só na temporada. Em Matinhos, a projeção é semelhante. O setor de serviços e o comércio esperam um aumento de cerca de 30% no fluxo dos clientes, principalmente fora do verão. Para as prefeituras, a ponte representa mais do que uma obra. É a formação de um novo polo econômico regional, com integração entre as cidades e mais oportunidades de negócios. Essa transformação não acontece sozinha. A ponte faz parte de um pacote de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais em investimentos no litoral, que inclui duplicação de rodovias, revitalização de orlas e melhorias na infraestrutura. Ao todo, são obras que ampliam a conexão da região com o restante do Paraná e também com outros estados. Mas o impacto não é só econômico. A estrutura também marca uma virada simbólica para quem vive ali. Depois de décadas de espera, a travessia deixa de ser um obstáculo e passa a ser um caminho. A ponte, com mais de 1 quilômetro de extensão, 4 faixas de tráfego e espaços para pedestres e ciclistas, foi construída em 2 anos, um prazo considerado rápido para uma obra desse porte e com custo abaixo da média nacional. Além disso, é a primeira do Brasil a usar o concreto autoadensável em toda a extensão, tecnologia que aumenta a durabilidade e reduz a necessidade de manutenção. E junto com a nova ligação, o velho cenário também começa a mudar. A área onde hoje funciona o ferryboat já tem destino definido. O local vai dar lugar a um complexo náutico com marina, restaurantes, lojas e espaços de convivência. Um projeto de cerca de 100 milhões de reais, que deve gerar empregos e transformar a região em um novo ponto turístico. A proposta é clara: substituir um espaço de passagem por um espaço de permanência e, com isso, ampliar ainda mais o potencial econômico das cidades. A desativação do ferryboat será gradual, garantindo a adaptação da população. Mas o cenário já está desenhado. A ponte não só encurta distâncias, ela muda a lógica do desenvolvimento do litoral e inaugura uma nova fase de crescimento, integração e oportunidades. A seguir, líder supremo do Irã fala em nova fase no Golfo sem os Estados Unidos. E ônibus de passageiros vai parar dentro do Rio Sena, em Paris. ONU alerta para a crise econômica causada pelo bloqueio de Hormuz. Barril de petróleo atinge maior preço dos últimos 4 anos. E FIFA garante que Irã vai participar da Copa do Mundo. É o nosso giro internacional de notícias. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou hoje para o agravamento das consequências econômicas do fechamento do Estreito de Hormuz em meio à guerra entre Estados Unidos e Irã. Segundo ele, o fechamento da via marítima está asfixiando a economia mundial. Guterres afirmou ainda que as cadeias de suprimentos levarão meses para se recuperar, mesmo após o fim das restrições. Em mensagem lida na TV estatal para marcar o Dia do Golfo Pérsico, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou o controle de seu país sobre o Estreito de Hormuz e garantiu a paz e um futuro livre da presença americana. Khamenei disse também que a capacidade nuclear e de mísseis do Irã são um patrimônio nacional e que a República Islâmica a defenderá. O impasse na guerra e as novas ameaças do presidente Donald Trump de retomar os bombardeios contra o Irã, se o país não aceitar um acordo, fizeram o preço do petróleo tipo Brent bater nos $126 o barril nesta quinta-feira. Foi a maior alta dos últimos 4 anos. Estados Unidos e Venezuela retomam o serviço de voos comerciais entre os dois países após 7 anos de interrupção. O primeiro voo pousou nesta quinta-feira no aeroporto de Caracas, vindo de Miami. A retomada do serviço marca um novo capítulo na reaproximação entre os governos dos países, quase 4 meses após a detenção do ex-presidente Nicolás Maduro.
Um ônibus de passageiros caiu no rio Sena, nos arredores de Paris, na manhã desta quinta-feira. Antes de afundar completamente, o ônibus bateu e jogou dentro do rio um carro que estava estacionado. O motorista do ônibus, que estava em treinamento, e os 3 passageiros foram resgatados com ferimentos leves. Na abertura do Congresso de Delegados da FIFA em Vancouver, no Canadá, o presidente da entidade, Gianni Infantino, afirmou que o Irã vai participar da Copa do Mundo deste ano e que jogará as partidas da primeira fase nos Estados Unidos, de acordo com a tabela do torneio. Precisamos nos unir, disse Infantino. Mas o Congresso começou sem representantes do Irã. Um dos participantes do evento foi impedido de entrar no Canadá por autoridades da imigração, o que fez com que toda a delegação decidisse retornar ao Irã. Oficialmente, nem o governo nem a Federação Iraniana confirmaram até agora a presença na competição. Veja como fica o tempo neste feriado de 1º de maio nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. No norte do país, dia de sol com pancadas isoladas de chuva em alguns pontos, especialmente no Acre e Pará. No Amazonas, céu fechado e tempo chuvoso nesta sexta-feira. Rio Branco, mínima de 23, máxima de 31. Santarém, mínima de 24, máxima de 28 graus. Céu encoberto e previsão de chuva ao longo do dia em Pernambuco. Na Bahia e Alagoas, o sol aparece, mas em meio a instabilidades. Recife, mínima de 24, máxima de 28. Salvador, mínima de 23, máxima de 30 graus. Na região centro-oeste, o dia será de sol entre nuvens, sem chance de chuva na maioria das áreas. Cuiabá, mínima de 23, máxima de 35. Goiânia, mínima de 19, máxima de 29 graus. A seguir, azeite gaúcho leva o título de melhor do mundo. Um azeite de oliva muito especial. Produzido no Rio Grande do Sul, ele impressionou os jurados de uma competição europeia e atingiu uma nota inédita, 100 de 100. Pela primeira vez na história, um azeite de oliva conseguiu a nota máxima por unanimidade na competição internacional europeia, realizada este ano em Genebra, na Suíça. Mais de 200 marcas de 16 países participaram da edição, mas foi o azeite Frantoio, produzido em Viamão, no Rio Grande do Sul, pela Estância das Oliveiras, que conquistou os jurados. E essa nota 100 de 100 é algo incrível, porque é a nota perfeita. Nunca na história desse concurso aconteceu de um azeite atingir a nota 100 de 100. Ainda mais com unanimidade dos jurados. Todos os jurados deram 100 de 100 naquele azeite, que foi o nosso azeite Frantoio, uma variedade italiana plantada em Viamão, produzida, extraída, engarrafada em Viamão. Um produto legitimamente 100% gaúcho, produzido por uma estância familiar. Então, realmente, a gente está quebrando grandes barreiras internacionalmente. O azeite premiado se destacou entre produtos elaborados por empresas tradicionais no ramo. Espanha, Grécia, Itália, Portugal, Turquia, Arábia Saudita e tantos outros países competindo. E detalhe, né, nós estamos falando de uma empresa, Estância das Oliveiras, que lançou o seu primeiro azeite em 2019, há pouco mais do que 6 anos atrás. E a gente está competindo nesses concursos internacionais com países que têm tradição milenar. Pega a Grécia, quantos milhares de anos eles produzem azeite de oliva. E empresas seculares, são empresas que têm 100, 200, 300 anos de experiência. Mas a Estância das Oliveiras não é banda de um hit só. A empresa participou da competição com 10 produtos diferentes, entre blends e monovarietais, e todos receberam medalhas. Nós tivemos o Frantoio como grande campeão, que é Best in Show, que é o melhor de todo o concurso, e além de Best in Show, tirando essa nota muito gratificante, que é 100 de 100, mas nós tivemos outros 5 medalhas de ouro, 3 Best in Class, que é o melhor da sua categoria, e mais 3 medalhas de prata. Foi algo realmente impactante. A ideia é continuar a participar de outras competições. O nosso grande objetivo não é acumular medalhas, nosso objetivo é aprender, é identificar, será que um determinado azeite eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? E eu não vou conseguir com uma análise minha interna somente, porque a minha análise ela é passional, eu sou apaixonado pelo negócio, sou apaixonado pela instância. Para mim os azeites são maravilhosos, então a gente submete a esses grandes jurados internacionais, avaliação às cegas, eles não têm informação nenhuma, eles não sabem que aquele azeite é brasileiro, que é da Estância das Oliveiras, eles não têm nem mesmo contato visual com a minha garrafa, e a gente conseguiu conquistar esse grande resultado. O prêmio europeu está vinculado ao ranking mundial dos azeites. As competições oficiais, que acontecem em diversos países, pontuam para o ranking final.
No ano passado, a Estância das Oliveiras conquistou mais de 120 premiações nos 5 continentes. A empresa gaúcha foi a 3ª marca de azeite mais premiada do mundo. Que prestígio! Por hoje é só. Boa noite para você. Obrigada pela companhia e um bom feriado amanhã. Até mais.